Boa tarde, quinto ano, apostila de História, página 43. Continuando a falar do preconceito, da discriminação, dos rótulos e estereótipos. Vamos lá? O preconceito é um conceito associado à discriminação, justamente as diferenças e as diversidades do mundo, que estamos aprendendo ao longo desse material. Quem comete um ato preconceituoso está atribuindo um juízo de valor a uma determinada característica de alguém, ou seja, a classe social, a cultura, a religião, a etnia, a cor da pele, preferência sexual, entre outras. Quais são os preconceitos existentes? A gente já vem falando várias aulas, né? Falamos isso até um pouco em humanidades também, sobre o preconceito. E a gente já viu que a gente pode achar, né? Nós temos nossas opções, nossas opiniões, nossos ideais, nossa cultura, mas isso não nos dá o direito de agir com preconceito, fazer bullying, discriminar de alguma forma a pessoa porque ela pensa de alguma maneira diferente da gente. Né? Já pensou se na sala de aula, tudo que a gente pensasse diferente um do outro, a gente arrumasse problema? A gente debochasse do outro, a gente criticasse, a gente exigisse que eles fossem iguais a nós? Até porque eu acho que se todo mundo fosse igual a gente, a vida seria um tédio, né? Todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual. Mas essa é a discriminação, a gente também já comentou que isso daí, por lei, né? Quem discrimina, quem comete discriminação, pode sofrer penalidades pela lei. Da mesma forma que eu fiz na aula passada, eu não vou ler o texto todo, não, porque são textos muito longos, tá certo? Então, vimos aqui vários tipos de preconceito, né? A gente já falou sobre preconceito com a mulher. Pode haver casos também de preconceito com o homem. Às vezes o homem, a esposa trabalha e o homem, por estar desempregado, fica em casa e cuida dos filhos. Isso pode gerar um preconceito. As pessoas podem olhar para esse homem com outro olhar. Né? Vimos o preconceito com o índio, o preconceito com o negro. Falamos sobre preconceito quando a gente está brincando, né? Falamos de um menino brincar com algum brinquedo de menina, menina brincar com brinquedo de menino, isso não significa nada, né? Página 44. Finalzinho da 43 para 44, né? Quando o preconceito está relacionado às deficiências físicas, à faixa etária ou alguma característica que não podemos mudar imediatamente, como a aparência, por exemplo, ele é denominado estereótipo. Muitos sofrem preconceito por causa do peso, o que é denominado gordofobia, por exemplo. Então, esse estereótipo, ele vai usar a nossa aparência física, né? Quando a gente debocha do outro, porque o outro é gordinho, isso é chamado gordofobia. Como pode ter gente que vai debochar do outro porque é muito magrinho, porque é muito alto, né? Por conta do cabelo, da cor da pele. Então, nossa aparência física. Repare que o preconceito é um conceito muito vago, simplificado e sem abstração de raciocínio, associado aos rótulos ou aos estereótipos que perpetuam e são desenvolvidos pela própria sociedade. Às vezes as pessoas vão passando de um para o outro, né? Ali vem falando que às vezes tem pessoas que têm preconceitos com outros que têm tatuagem. Não é porque eu não tenho tatuagem, que eu não gosto de ter tatuagem, que eu vou ter preconceito com outro que tem tatuagem. Né? Na minha família, meu sobrinho tem tatuagem, minhas duas irmãs têm tatuagem. Eu não tenho. E por isso eu vou discriminar de alguma forma, eu vou agir de forma preconceituosa com elas, né? As pessoas por serem gordinhas, por. Aqui tem alguns exemplos, né? Das falas das pessoas que agem dessa forma. Olha esse corpo tatuado, estragado, coisa de marginal. Ou então, está gorda assim porque só pensa em comer. Amarra esse cabelo que parece um ninho. Olha só que falas horríveis, né? Imagina se as pessoas fossem falar também com vocês
por alguma característica sua. Ah lá, ele joga muita bola, por isso tem perna torta. Ia lá, fala fina, engrossa a voz, menino. Né? E menina de cabelo curto, cruz credo, menina tem que ter cabelo comprido. Quem disse isso? Quem disse que essas características são motivo de preconceito? Quem disse que está errado? Na página 44 vem falando sobre o racismo, né? Essa discriminação agora por conta da raça. A gente viu o estereótipo com aparência física. O racismo, ele vem da palavra raça. O racismo está estritamente ligado à origem étnica da pessoa. Então, quando eu falo do negro, quando eu falo do índio, então isso é preconceito racial, é racismo. Se eu falar de alguém que veio lá do Oriente Médio, se eu falar do alemão, porque ele é branco demais, ou o índio ou o negro, qualquer característica que diz respeito àquele tipo de raça, eu estou agindo com racismo. No entanto, existem várias manifestações, né? Não só do branco com o negro, né? Por conta da história, que a gente já viu em história, que isso vem desde o período da escravidão. Mas existem outros preconceitos que eu já citei aqui. Eu posso ter preconceito com qualquer pessoa que tem uma raça diferente da minha, que tem suas características, suas culturas, religiões diferentes da minha. Segundo os dados da ONU, em 2017, cerca de 258 milhões de pessoas viviam fora dos seus países de origem, ou seja, eram imigrantes internacionais devido a guerras, perseguições políticas ou religiosas, a busca por trabalho e por melhores condições de vida. Todavia, ao se deslocarem, os imigrantes podem enfrentar uma série de problemas. E entre eles, podemos destacar a xenofobia e o racismo, que nós já falamos da xenofobia, né? Nas últimas décadas, atos de xenofobia e racismo tornaram-se comuns, infelizmente, em várias partes do mundo. Quantas vezes não escutamos atualmente que na Europa ocorreram casos de perseguição dos imigrantes, especialmente praticados por movimentos neonazistas, que são saudosistas do regime nazista, estudado anteriormente. Lembra do Hitler? Então, as pessoas começam a ter preconceito com outros porque pensam diferente. Várias pessoas, quando eu falo dos imigrantes que vêm de outro país para cá, a pessoa quando vem, ela traz a cultura dela para cá, os costumes dela para cá. E a gente, como não está acostumado, começa a olhar com olhos diferentes, né? Todos nós devemos lutar contra as diversas formas de violência que atingem as populações marginalizadas. Quando fala populações marginalizadas, não são marginais, ladrões, bandidos, não. Marginalizadas significa que estão deixadas de lado, que sofrem preconceito, tá bom? Isso não tem nada a ver com bandido, com marginal, não. Então, as populações marginadas são essas que estão sendo deixadas de lado, que estão sendo discriminadas, que estão agindo com preconceito com elas. O combate à violência, aos estereótipos e aos preconceitos é prática fundamental no exercício da cidadania democrática. A gente viu que na democracia as pessoas têm livre escolha de manifestar sua religião, né? Suas opções. Então, a gente não pode agir com esse tipo de preconceito. Vocês têm na 45 um texto do Saiba Mais. Esse texto eu vou deixar para vocês lerem, tá bom? Eu não vou ler esse texto do Saiba Mais. A gente vai pular para a página 46, Ser Negro no Brasil. O ser negro do Brasil, a gente já conversou que ele carrega o peso da história, né? O peso do preconceito por conta da escravidão, que ele era visto como um objeto, não era pessoa, era maltratado, né? Então, mesmo a população, a sociedade mudando, ainda carrega um pouquinho desse peso. Muitas pessoas ainda veem o negro com outros olhos. Não veem com os mesmos olhos que vê o branco, ou que vê o pardo. Para eles é diferente. E a gente já viu que isso não está de acordo com a lei. Isso é ilegal, né? Nos Estados Unidos, em meados da década de 1960,
Leis segregacionistas em diversos estados proibiam as pessoas negras de frequentarem escolas, espaços públicos e instituições reservadas a branco. Tem vários filmes que a gente vê, se o branco entrasse no restaurante, ele é posto para fora. As pessoas olhavam de cara feia. As pessoas não atendiam no comércio, não tinha direito a frequentar a escola de branco, só tinha a escola de negro, que eles falam de preto. Então, isso faz parte da história do negro, né? Aqui está falando nos Estados Unidos, mas quantas coisas dessas também não acontecem aqui? No Brasil, o escravismo foi adotado no século XVI, no período colonial açucareiro, né? No período da cana-de-açúcar, até o século XIX, isto é, foram mais de 300 anos de exploração e violência contra grande parte dessa população brasileira. Hoje em dia, esses negros, mesmo passando por preconceitos, eles têm liberdade de manifestação. Eles podem manifestar a sua cultura, a sua raça. Ali na página 47, vem mostrando mulher afro-brasileira fazendo performance religiosa em frente ao monumento do Memorial da América Latina em São Paulo. Então, eles têm as comemorações deles também, dependendo da religião. Eles têm os hábitos deles, os costumes deles. E no Brasil, essa cultura negra, ela arrasta essa história. É como se tivesse sempre alguma coisinha que remete ao período da escravidão. Os negros, eles lutam pelos seus direitos e essa luta ganhou força, né, mais atualmente. Existem movimentos de negros nos Estados Unidos. Às vezes a gente vê o preconceito, às vezes vê reportagem lá que o policial matou um negro, mas isso também tem a ver com preconceito, com cultura, tá bom? Só que a gente não pode levar em conta muita coisa, porque da mesma forma que tem negro que é bandido, tem branco que é bandido. Tem negro traficante, tem branco traficante, né? Tem um que rouba, negro e branco rouba. Então a gente não pode também levar ao pé da letra só porque é negro tem que ser bom. Da mesma forma que o branco também, né? Porque branco tem que ser bom. Isso vai de acordo com o caráter, com a personalidade, com a educação das pessoas. Então, a gente são todos iguais, o que muda é a cor da pele. Então, a gente não pode levar isso em conta. Como já mencionado, as causas do racismo na nossa sociedade estão associadas principalmente à longa história da escravidão. Nas universidades hoje existem sistemas de cotas, tem vagas separadas para negros, para tentar aliviar um pouco essa parte do preconceito, do racismo, de achar que porque negro não pode fazer uma faculdade, uma universidade. E essas vagas têm acesso para vestibulares, no ensino superior público, nos concursos. Então, à medida que eles vão entrando nessas vagas, né, vai tornando isso uma forma mais igualitária, quando fala igualitária na sociedade, dá mais oportunidade da mesma forma que o branco tem. Agora, vocês vão ler a página 48 e 49, eu leio uma parte, vocês leem outra, tá bom? Então, vocês têm que ler o texto do Saiba Mais e o texto dos exercícios de fixação, que tem um texto no exercício 19, depois tem um outro texto falando do estereótipo, e vamos fazer bastante dever até 52, tá bom? Vamos lá, mãos à obra?